Pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal RF Lab, aqui com a segunda parte da construção do filtro EMI-RFI. Vamos explicar isso já já. É um filtro composto, ok? Ele tem algumas funções que são importantes para quem tem equipamentos sensíveis e quer se proteger de eventuais problemas que tenham tanto com a questão dos transientes, a sobretensão e etc., como também na questão dos ruídos, né? Nesse caso aqui, nesse filtro aqui, a gente tem dois tipos de filtragem, né? Que é o filtro de ruído de moto comum e o filtro diferencial. Vou explicar isso mais para frente no vídeo, ok? Porque isso tem uma associação com esses componentes que estão aqui, né? Principalmente os indutores e capacitores. Eu vou, evidentemente, dar o crédito desse projeto. Ele inclusive foi, acho que, publicado no canal do Barrios, né, do engenheiro Barrios, e veio de um fórum, né, também de PC, se não me engano, o Fórum PCs, né? Foi o senhor Almeida Filho que fez esse trabalho. Bom, em suma, eu pesquisei o filtro, pesquisei a capacidade, pesquisei a aplicação e vi que esse filtro serve muito bem assim, porque eu já havia montado um filtro desse há acho que uns 15 anos atrás. Eu acredito que seja isso, é por aí uns 15 anos atrás. E funcionou muito bem. Só que assim, eu montei meio que montei com o mesmo layout e tudo, coloquei na caixinha, mas eu montei naquela de receita de bolo, né? Você monta lá, faz as voltinhas lá, vê o que dá e bota para rodar, só que eu não tinha instrumento, né? Eu não tinha os equipamentos para fazer análise e ver se realmente ele atenderia, né, as especificações. Então, mediante a isso, eu fiz aqui uma análise, né, na internet, busquei algumas informações que são importantes, que a gente vai abordar no decorrer do vídeo, ok? E, em suma, vou explicar para vocês, tentar colocar da forma mais simples possível, mas quando se trata de RF, quando se trata de equações e etc., e para saber o que o filtro vai fazer, para saber se ele realmente vai funcionar, a gente tem que levar em conta uma série de coisas, né? Principalmente a questão de alteração em relação aos valores de componentes e tudo mais. Então isso também é bastante importante para que a gente tenha uma situação bastante semelhante àquilo que foi calculado, né? Aquilo que foi pesquisado. É claro que eu gostaria que ele atingisse todos os objetivos que um cálculo, né, ou que uma análise de um filtro desse faz, mas tem outras coisas envolvidas. De qualquer forma, o filtro está muito bem dimensionado para aquilo que eu preciso em relação à minha bancada. E tem equipamentos que eu vou ligar nele, tem equipamentos que não precisam ser ligados nele, tá ok? Então vamos começar a explicação. Inicialmente, como eu havia dito para vocês, os componentes, eles têm valores que são bastante variados, né? Então, no caso desse filtro aqui, ele tem uma parte, que é a parte suja, que é a parte de entrada do sinal do sinal AC da rede, 60 Hz, onde ele vai ser inicialmente protegido por esses 3 varistores aqui. O correto aqui seria 130 volts, mas eu não tinha, eu tive que colocar de 150, que é esse aqui, ó, o 14241. Tem uma tabelinha que eu vou mostrar aqui, que indica os valores. Então, por exemplo, você pode usar um determinado varistor para proteger o teu filtro se você tiver uma rede de 220 ou 127, né? E você vai variar de acordo com o que consta nessa tabela aqui. No caso, esse 20 significa o tamanho dele, que é 20 milímetros, tá? Seriam 2 centímetros. O meu é 14, que dá 1,4 centímetros, né? Então, no caso aqui no meu, é o 241, tá? O 241 é 150 volts. O que ele indica é os 130 volts. Porém,
Levando-se em consideração que você pode ter uma rede que tenha muito transiente, que tenha muito surto de tensão, se você colocar também um varistor muito baixo, suponhamos que a tua rede, que nem lá no Pará, por exemplo, onde tem redes lá que passam dos 130 volts, você vai ter o varistor toda hora, entendeu? Se não tiver, aliás, você vai ter um fusível, né, toda hora queimando, porque o varistor ele vai chegar na resistência, vai aumentar a corrente e automaticamente vai estourar o teu fusível que está na linha aí. Então, esse varistor, quando ele atingir o surto que ele é preparado para proteger, ele vai, pode até queimar, mas vai proteger o teu circuito todo, tá? Vai queimar o fusível, provavelmente pode queimar o varistor também. Então o que eu fiz aqui inicialmente, eu peguei 3 varistores que tinham o mesmo valor, né? Eu não sei aqui se eles vão dar o mesmo valor, mas eu coloquei no valor de resistência. Então eu vou colocar aqui para você. Deixei aqui, ó, resistência paralela, então a frequência lá de 100 Hz. E aí vocês vão ver que tem diferença de um componente para o outro, né? Resistência paralela aqui, ó. Esse aqui está dando 9,5 mega e alguma coisinha, e agora o outro vou colocar aqui 26 mega. É meio esquisito, né? Procurei separar os 3 aqui que estavam mais né? Mais iguais aí, mais equalizados. Okay. Mas se eu medir aqui no circuito agora, não vai dar certo não, porque ele está em paralelo aqui com o capacitor e tudo mais, então não vai dar para medir direito. Mas eu separei os 3 que estavam mais coerentes ali, ó. Esse está dando 5,3 mega, vamos ver se aqui junto com o capacitor se dá a mesma coisa. Aí tem uma série de outras coisas também, né? 5,3. Esse aqui provavelmente não vai dar a mesma coisa, porque ele está em série não vai paralelo com a linha em neutro, né? Então ele vai dar, tá vendo? Uma resistência menor aqui, porque tem esses capacitores, tem o resistor ali de 470, né? Que está em paralelo também, então ele está perdido. Mas posso garantir que os 3 estão bem próximos. E depois foram os capacitores. Os capacitores também. Procurei medir os capacitores, né? Deixar tudo na mesma linha. Uma sugestão também é deixar esses capacitores, eu tenho um vídeo no canal que fala disso, não tem polaridade? Tem polaridade, apesar de serem capacitores aqui de 2.000 volts, né? 2 kV para proteção, são capacitores de classe Y. Tem que ser de classe Y aqui, tá? Porque eles vão jogar o ruído de modo comum, né? Principalmente RF, para o terra, ok? Tem uma série de coisas aqui que a gente vai falar de ruído de modo comum e ruído diferencial. Então, basicamente é isso, tá? Essa parte suja, aí vem o indutor, já vem fazendo filtragem aqui, e aqui vem a parte limpa do circuito, que também é uma outra fase, né, do projeto, onde ele tem aqui esse capacitor em paralelo com a linha e o neutro, né? E esses outros, classe Y, esse aqui é classe X, tá? E esses outros, classe Y, da linha para o terra e do neutro para o terra, tá certo? Isso aqui é um resistor de bleeder, que vai fazer a descarga dos capacitores para uma segurança, tá? Então é isso, vai proteger contra pico de tensão, vai proteger contra ruído diferencial das linhas, né? Da linha de fase neutro, e o ruído de modo comum, que é filtrado aqui pelos capacitores de classe Y, que são os ruídos que você tem de RF, de rádio, de chaveamento de fonte, uma série de outras coisas que, por exemplo, ruídos atmosféricos também, né, que vão estar numa faixa onde esse filtro vai ter a capacidade de atenuá-los. A finalidade é essa daí desse filtro, tá? E o conteúdo, antes que haja alguma pergunta ou alguma sugestão, o conteúdo é explicar como é que o filtro funciona. Não quero montar simplesmente por montar e assim, vou montar o meu e quero colocar como conteúdo para vocês o que eu estou fazendo e como que eu entendi isso. Espero que vocês compreendam, tá?
ok? Esse é o conteúdo do canal. Eu sei que muita gente usa outro tipo de filtro, tal, isso aqui também serve, também vai funcionar, né? Principalmente teve um amigo que perguntou aí, que falou também da questão do filtro dele, de que ele utiliza de algumas fontes chaveadas e etc. Tudo bem, o filtro é dimensionado também para esse tipo de proteção, principalmente fonte chaveada que não só recebe o ruído, como também manda pela rede o ruído de um equipamento que você tenha com fonte chaveada, e o chaveamento desse FET, ele gera o ruído também, né? Tanto é que essas fontes que o pessoal utiliza em radiocomunicação, né? Essas fontes chaveadas, ela tem até um offset que você muda a frequência, né, para não interferir na frequência que você está, apesar desta frequência ser de harmônicos, né, extremamente altos em megahertz, ok? O teu chaveamento não vai ser em megahertz, mas esses harmônicos uma hora vai interferir lá. Então é isso. A análise do circuito em si, basicamente o que eu coloquei aqui para vocês já define mais ou menos, né, como é que esse cara funciona. Um filtro passa-baixa, ele funciona com o objetivo de deixar as frequências baixas passarem numa determinada frequência de corte, ok? E essas frequências que são indesejáveis, mais altas, ele vai fazer essa atenuação. Se você tem o valor dos componentes, se você tem essa topologia do circuito, fica fácil. O cálculo também não é muito difícil de ser feito, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Como é que a gente calcula a frequência de corte? A frequência de corte, ela tem uma formulinha que é básica, fácil de decorar. Vou colocar a frequência de corte, que minha letra é horrível, tá? O F é horrível. Vai ser 1 sobre 2π raiz de L vezes C. Essa é a fórmula. É muito simples. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores, desde que você tenha equipamento para medir. No caso aqui, esse é 34 microhenries, como eu havia colocado lá no começo do vídeo para vocês. Bom, 34 microhenries. Aí você vai ter dois tipos de filtro, né? O filtro, como eu falei, de modo diferencial, e também o filtro, não, o outro diferencial vem aqui, ó, esse daqui que está em paralelo com o fase neutro. E o de modo comum, né, que vai filtrar as interferências de RF. Então, você tem que fazer esses cálculos em cima desses componentes, além do que você tem aqui uma soma desses dois indutores que estão em série aqui, ó. Porém, aqui você tem, na realidade, dois indutores, mas são 4 bobinas, em sentidos opostos. Essa está neste sentido, ok? E esta neste sentido. Isso faz uma anulação das correntes de modo comum, né, que passam aqui pelo circuito, e evidentemente também a questão do RF, da interferência de RF, jogando para o terra aqui, tá? Esses caras aqui estão ligados no terra, e esse aqui, modo diferencial, é que vai fazer a filtragem da frequência que você não deseja ter. A partir da frequência de corte, né, as frequências que você não deseja ter. Então, se nós vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou fazer na calculadora, que a minha calculadora é bem simples para fazer esse tipo de cálculo. Vamos ver se eu consigo focar aqui direitinho, tá? Eu vou fazer uma fração aqui, né? 1 sobre 2, aqui eu vou ter que usar o vezes, né, normal, π multiplicado pela raiz. Cada indutor desse aqui tem 34 microhenry, ok? Então são dois indutores aqui em série. Então eu vou considerar os dois indutores em série aqui. Ok? Posso considerar um também, mas vou considerar os dois. Então, 34 microhenries em série, ele vai somar os indutores. Então, eu vou ter 68 vezes 10 elevado, como é micro, é menos 6. Se fosse mili,
seria menos 3, micro, menos 6. Menos 6 vezes... Nós vamos... Opa, deixa eu tirar o vezes, eu colocar aqui para baixo. Aqui. Ok, vezes o capacitor de 470 nano, que é esse cara aqui, tá? 470 vezes 10 é nano, então a gente vai ter elevado a menos 9. Menos 9. Isso aqui vai dar 28.152.458 Ficou complicado? 28.152. O que é 28.152? A minha calculadora, ela tem uma teclinha aqui de engenharia que transforma em notação científica. Se eu apertar essa tecla aqui, automaticamente ele vai me dar 28.152 elevado a 10 a 3, né? Vezes 10 a 3, que seria uma multiplicação de 3 zeros, ou seja, 28 kHz. Essa aqui é a minha frequência de corte desse filtro. A partir de 28 kHz, ele já começa a ter uma atenuação bastante significativa. Tá? E se eu colocar 4.2, para não ter que escrever tudo de novo, então vou colocar 4,7 nano, né? 4,7 vezes 10 a menos 9. Então agora eu mudei o valor do capacitor, tá? Vamos ver quanto que ele vai dar? Olha lá. 28, vamos fazer o 281 kHz, ok? Então tá aí, ó, 281 kHz. Ele também vai ter um corte bastante expressivo nessa frequência. E é realmente uma frequência que algumas fontes chaveadas podem chegar nessa frequência também. E você pode captar isso também no caso no espaço, não no espaço sideral, digo no ar, né? As frequências de RF que estão aí circulando, ok? Ah, mas 281 kHz, mas não tem frequência dessa aí em rádio. Ou LF, Low Frequency, Middle Frequency, também é radiofrequência. Um NDB, por exemplo, de Marte, que era do campo de Marte, operava em 260 kHz. Ele é abaixo da faixa de rádio AM. Se você estiver perto de um troço desse, é capaz de você captar o sinal em código Morse lá, tá? Fácil de você entender quando você tem o valor dos componentes, um equipamento que possa fazer as medidas, né? E aí você consegue fazer esse cálculo com mais precisão. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos ver no VNA, que é um equipamento. Isso aqui é um analisador, tá, de rede. Um analisador de rede, mas não é rede de internet, nada disso, ok? Então, é um analisador de RF, vetorial. Então, ele faz uma série de coisas, ele pode analisar onda estacionária, pode verificar comprimento de cabo, pode verificar impedância de circuitos e etc, etc. Não vou entrar em detalhe nesse cara, tem vídeo abarrotado de vídeo no YouTube aí, tá? Vídeos muito bons que tratam especificamente desse tipo de equipamento. O que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês como é que eu configurei isso, né, para ler esse filtro aqui. Isso é o que importa. Então, eu tenho uma porta de saída onde eu emito um sinal numa determinada faixa de frequência, que eu vou escolher aqui, que eu já escolhi, já gravei, ok? Que vai fazer a entrada no filtro, passar por esses componentes aqui todos, e na saída do filtro eu tenho a porta número 2. Então aqui eu tenho a perda por inserção, ou seja, eu injeto um sinal e ele vai mostrar um log em dB aqui, onde eu vou ter uma perda significativa de inserção em algumas frequências. Mas eu não posso ter essa perda, ok, em 60 Hz, porque é a frequência que nós vamos utilizar para alimentar os equipamentos. E aqui na porta 2 eu tenho a saída do filtro, onde eu vou ligar aqui no resistor, tá? Que é o meu resistor de carga, o resistor de bleeder. E no caso vai descarregar os capacitores, ok? Então eu tenho a saída da porta, que vai emitir o sinal,
na entrada do filtro e a recepção do sinal na porta 2. Então eu vou ligar o VNA. Tá aí o meu gráfico e agora eu vou explicar como é que esse gráfico funciona. Eu tenho aqui no meu VNA, eu só consigo fazer a leitura acima de 10 kHz, ok? Acima de 10 kHz. E eu fui até 100 MHz. 100 MHz praticamente é o final da faixa de FM. Eu posso ir até mais. Só que ele tem um corte absurdamente zerado, né? Ele zera completamente acima de 150, 140, alguma coisa assim. Ele zera totalmente, não tem sinal nenhum, tá? Não deixa passar nada. Então, qual que é a função do negócio? Essa porta tá mandando esse sinal, que é o log mag aqui, ó. Tá vendo? E ele já tá tendo aqui em 10 kHz, que é onde está posicionado aqui esses cursores, ele já está tendo uma queda de 3 negativo, tá vendo? Menos 3 dB. Isso praticamente é uma queda de... Se você colocar 3 dB no sinal, por exemplo, de 10 watts, você vai ter o dobro, 20 watts. Então já está caindo praticamente o dobro, né, em 10 kHz. Ok? Já está tendo essa perda. E aí vocês veem aqui, ó, que a perda de sinal aqui está igual. Ele está tendo uma perda aqui no log, no sinal que está sendo enviado, em 10 kHz também, que não vai afetar os meus 60 Hz. Mas eu não vou usar 10 kHz da rede, tá? Então ele pode cair. Como eu tenho aqui também, ó, se eu vier aqui, olha como ele cai aqui. Ele cai nessa parte aqui, ó. Estou usando a sombra do meu dedo para não ficar com... Vou colocar a canetinha dele. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui ele tem uma frequência. Vamos ver que frequência que é essa. Eu vou trazer o cursor dele para cá. Só um instante. Opa, passou. Opa. Estou segurando com uma mão aqui, né? Vamos lá. Olha só que legal, 26007, praticamente a faixa de 11 metros, 12 metros, né, de 11, 12 metros, está mais ou menos nessa faixa aí. Já tem uma perda maior, tá vendo? Menos 5.44 dB. Isso aqui, pessoal, não tem nenhum problema com relação à frequência que nós vamos trabalhar, ok? Isso é perda por inserção nesta frequência. Ok? Agora, se nós analisarmos lá o outro gráfico aqui embaixo, esse é o que nos interessa mais, tá? É onde o nosso filtro aqui vai atenuar os ruídos nestas frequências. Então, o que acontece? Por exemplo, se um radioamador estiver em 26007 e eu tiver alguma coisa ligada nesse filtro, a filtragem, a atenuação dessa frequência de 26.007, que é uma frequência alta de radiofrequência, high frequency, vai me atenuar em menos 25 dB. Então veja que eu tenho uma atenuação extremamente alta já aqui. E se eu vier aqui no 25, se eu vier aqui, por exemplo, na faixa de FM, né? Vamos para a faixa de FM aqui, que seria a partir de 89 MHz, mais ou menos. Ó, aqui eu estou tendo menos 18. Qualquer coisa abaixo de menos 10 é extremamente eficiente no filtro, tá? Principalmente em se tratando dessas frequências de RF, tá vendo? Aqui eu tenho uma queda significativa também, ó, uma atenuação significativa. No começo da faixa, eu relei aqui no fio, no começo da faixa, tá? E também nessa frequência aqui, que é uma frequência de HF, uma frequência próxima aí dos 80 e poucos metros, que eu não vou explicar aqui que é isso daí. Opa, espera aí que eu fiz uma besteira aqui, mexendo aqui, pronto.
Você mexe nos cabos. Isso aqui eu tentei fazer de uma forma mais curta, mas os meus equipamentos não chegaram ainda e eu tive que comprar essas pontas para poder fazer essa análise de filtro com vocês. Eu estou sem ponta também para o meu gerador e tudo mais, então eu comprei essas pontas para poder fazer análise aqui no VNA. Olha aqui, ó, 6.009 MHz. 6 MHz, eu falei besteira, tá? Eu tinha falado 80 metros. A faixa de 40 metros de rádio amador começa em 7.000, tá? Esse aqui seria os 41 metros, mais ou menos, 42, por aí, tá? Não vou agora entrar nesse detalhe. Mas olha a queda de frequência. Isso é uma frequência de rádio. Então, eu tenho essa eliminação, tá certo? Entre fase e neutro, que eu tô lendo entre fase e neutro. Eu posso fazer também essa queda em modo comum, por exemplo, juntando esses dois caras aqui, curto-circuitando esses dois elementos aqui, o neutro e fase, e medindo no terra, para ver a questão no modo comum. Eu vou fazer isso, já volto, porque eu vou precisar das duas mãos. Eu vou dar uma parada no vídeo aqui, porque o negócio tá feio. Vocês vão ouvir umas conversas de fundo aí, mas fogo, viu? Essa vizinhança é um problema. Eu tô batendo meu joelho aqui no fio, tá aqui embaixo, então isso está atrapalhando um pouquinho aqui a leitura do negócio. Mas vamos lá. Esse ruído diferencial, no caso, que eu estava comentando com vocês, o que é? Ele é uma corrente aqui que circula entre fase e neutro, tá? Entre esse e esse polo. Não é o que está sendo medido agora, porque a gente mediu antes, tá? Então, o que acontece? Ele vai no mesmo caminho da corrente da rede. Então, fonte chaveada, carga que você tem, pico de comutação de semicondutores, no caso dos FETs também, tudo isso passa aqui nessas linhas e gera ruído em determinadas frequências. E essa corrente de ruído, ela flui também em sentidos opostos nos condutores. É por isso que eu estou com os enrolamentos aqui nesses indutores de série, mas no sentido oposto também. É isso que vai deter esse sentido oposto entre fase e neutro. Essa frequência, no caso, como a gente está mostrando aqui, isso ocorre nas frequências mais baixas, tá? Nas frequências mais altas há um incremento, mas a atenuação é bastante grande aqui ainda. Essas frequências desse ruído diferencial são um pouquinho mais baixas. Vai até megahertz, tá? Mas não tão alto quanto algumas dezenas de megahertz. E esse capacitor aqui, que é o capacitor que está em paralelo com essas duas linhas, é o capacitor de classe X, né, que é entre fase e neutro. E esses indutores em série, em cada condutor, é a parte diferencial do choque desse projeto. O objetivo, o que é? Na realidade, o que ele faz aqui é curto-circuitar o ruído entre a fase e o neutro, sem desviar esse ruído diferencial para o terra, que é onde eu estou medindo agora, tá? Eu estava medindo antes, sem esse curto-circuito aqui, né, a gente vai ter uma diferença no gráfico. Vocês vão ver que nessa fase de 10 kHz, nessa faixa, perdão, de dezenas de hertz, ele vai cair bastante. Ó. Eu vou desconectar aqui, tá? Desconectar aqui. Vou conectar o terra de novo para cá no neutro, né? Que aqui, ó. Eu vou tirar aqui do aterramento e vou conectar aqui de novo no meu polo neutro aqui. O fase e neutro, eles transportam a mesma corrente de ruído no mesmo sentido. E a corrente retorna para o fio terra por capacitância parasita. Então ele vai cortar, normalmente ele vai cortar as frequências geralmente mais altas, em centenas de quilohertz ou até megahertz, através desses capacitores jogando para o terra. O choque de modo comum, as bobinas estão em oposição magnética, uma de um enrolamento oposto. Tá? Isso foi mais ou menos o que eu resumi aqui. Outra, a corrente útil de 60 Hz, né? Estão aqui, no caso, em oposto para a corrente de 60 Hz, mas
No caso aqui, ela soma o ruído de modo comum, criando uma impedância maior. E impedância impede alguma coisa, né? Impede alguma coisa, vai jogar para o terra. Os capacitores de classe Y, que ligam fase e neutro ao terra, eles desviam o ruído para o terra. O objetivo desse capacitor é justamente descarregar o ruído de fase neutra para o terra sem afetar a energia que você vai utilizar em 60 Hz. O que é o EMI? Electromagnetic Interference, né? Um ruído, no caso diferencial, que vai ser cortado pelos indutores e por esse capacitor, e o ruído de modo comum, que são choques de modo comum, as bobinas acopladas e os capacitores de classe Y. Então, um filtro misto. Na prática é isso daí. É o C3, no caso aqui, esse capacitor aqui, que é o de 470, né, que é parte série do indutor, que atenua o diferencial, e os outros, C1 C2 aqui, né, no caso o C4 C5, que são os de modo comum, que atenuam o modo comum. Tá ok, pessoal? É isso. Basicamente é isso, sem complicar muito, sem fazer muito cálculo, mas pelo cálculo deu para ver que está coerente aqui com o que o filtro se propõe. Ele está cortando até menos, né? Mas a queda já em 30 kHz já é bastante expressiva também. E é isso, agora é ligar e fazer ele funcionar. Enfim, estou montando a bancada, mas passando aqui uma experiência na montagem desse filtro que eu já tinha feito, já havia funcionado. E se vocês quiserem um pouco mais de potência, como eu estava falando para o amigo que comentou alguma coisa aí, é o filtro para aguentar aí alguns amperes, né? E se vocês quiserem mais potência, vocês vão ter que alterar o toroide, colocar um toroide maior e um fio mais grosso, né? E por que ele está fixado? Justamente para não criar oscilações e ressonância em algumas frequências, tá? Senão ele pode gerar interferência em alguns equipamentos que vão do meu filtro para a rede, vai fazer o contrário. Ok, pessoal? É isso então, acho que não tem muito mais o que falar. Foi uma construção fácil de fazer, chato, lógico, né? Você tem que fazer corrosão aí da placa e tudo mais, mas é isso. Então, se funciona, tá aqui. Funciona. Se elimina a RF, sim, tá aqui, elimina a RF. Tá certo? Então, o propósito do canal é mostrar que funciona, tá dentro do que o cálculo mostrou, tá dentro do que o objetivo do filtro se destina, tá ok? É isso aí. Funciona. Apesar de que agora eu tirei aqui a conexão. Deixa eu... Aí, agora voltou ao normal. Ó. Tá vendo? As quedas. Eu coloquei aqui por causa da interferência da manta estática também. Tá vendo? Caiu bastante agora. Isso aqui, se ele fosse mais curto, daria mais precisão ainda, tá? Eu estou fazendo uma análise levando em consideração o comprimento de 50 centímetros de cada fio aqui. Mas olha aí a queda significativa. Quando a gente mexe aqui, ó, vamos ver só essa frequência aqui, que agora eu fiquei curioso aqui, porque você mexe aqui, vou colocar meu bloquinho aqui em cima para ele não dar interferência. Pronto. O bloquinho está lá em cima. Aí. O ideal seria que ele ficasse parado, né? Mas não fica. Só tá caindo bem, tá vendo? Vamos ver aqui onde é que está essa frequência aqui. Acho que é 40 MHz, mais é. Olha lá, 60 MHz. Televisão antiga, né? Vou colocar a calculadora aqui em cima do fio. Como eu falei para vocês, o ideal seria que fosse bem curtinho, né? Para não ter esse tipo de interferência. Mas é isso, dá para ter uma ideia, né, pessoal? Quem quiser construir o filtro aí, eu acho até que isso aí está disponível na internet em PDF, ok? Não tem como ficar enviando PDF aí, porque o meu tempo também está curto aqui no Brasil, né?
Apesar de não ter chegado às coisas, eu estou trabalhando aí em outro setor de tecnologia, então não estou com tempo não. 57 MHz, olha lá, que é da aqui que eu estou medindo com essa macarronada aqui, ó. Tô mexendo aqui, ó como muda, tá vendo só? Quase que eu perco uma válvula agora, aqui ó, peguei ela no ar, ó como mudou, tá vendo? Só de mexer no fio, ó. Mas é isso. Bom, pessoal, valeu aí, viu? Obrigado, um abraço, até o próximo vídeo. Agora eu vou focar mais na parte aqui de manutenção, tá certo? Então, qualquer comentário, assista o vídeo primeiro, veja a intenção, o objetivo, e aí depois a gente comenta. Um abraço a todos. Fui.